Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Premonição 3. Gente, pelo incrível que pareça, já se passaram 17 anos desde o lançamento de Premonição 3. Faz muito tempo. E essa semana eu reassisti o filme, eu até tinha postado aqui na comunidade, né? Que eu sempre posto aqui desafios pra vocês descobrirem qual é o filme. E aí eu resolvi assistir de novo, até lembrei de quando eu assisti, eu lembro que passava a chamada desse filme no SBT. Eu amava, né? Porque eu queria saber qual era o filme que ia passar no SBT, aí sempre passava a chamada. Então era muito nostálgico relembrar esse filme que me marcou e eu acho que deve ter marcado muitos de vocês. Eu lembro que o primeiro filme da franquia que eu assisti foi o 2 e me deixou super assustada na época. E logo em seguida eu assisti o 3, que eu amei também. E só depois que eu fui assistir o 1. O 4 e o 5 eu não sou muito fã, assisti, mas eu não gostei. Mas vamos lá falando sobre o 3. O 3 que marcou, eu lembro que quando esse filme lançou, tipo, eu não tinha idade pra ir no cinema, mas assisti no Piratex. Aliás, não era nem Piratex, na locadora. Nessa época a gente, né, 2006, tinha o hábito de ir na locadora e eu me encantei pelo filme. Já perdi a noção de quantas vezes eu já assisti. E esse filme, o legal dele, né, que diferente do 1 e do 2, a história era um pouco assim mais diferente, tipo, não tinha ninguém dos outros filmes nele, né, porque até no 2 ainda tinha, tipo, a personagem do 1, mas nesse daqui eles quiseram fazer uma coisa um pouco mais independente. Inclusive, o diretor desse filme, que é o James Wong, não é o James Wang, ele é o diretor do primeiro e aí ele voltou pra esse. E aí ele montou aqui esse filme, né, fez a direção, escolheu o elenco, uma nova história, um novo acidente. Inclusive, quem fez teste para esse filme foi a Ashley Tisdale e a Vanessa Hudgens, antes de entrarem para High School Musical, mas nenhuma acabou sendo aprovada pro filme, o que foi bom para a carreira delas, né? Porque desse filme aqui eu acho que talvez a Mary Elizabeth ficou um pouco mais famosa, mas não tanto quanto elas. Então foi melhor pra elas não terem passado nesse teste. Eu amo esse filme porque esse acidente, cada filme de premonição fez as pessoas ficarem com trauma. E nesse aqui foi o da montanha-russa. E depois da montanha-russa, eu acho que a morte mais icônica é a do bronzeamento artificial. Eu acho que não existe mais essas máquinas. Eu acho que foi até proibido. Mas essa morte, quem lembra, né, da cena do bronzeamento da Ashley e Ashley é icônica. Eu acho que foi a morte mais sofrida da franquia toda, porque elas morreram ali, tipo, descascando ali, foi uma coisa bem bizarra. No filme a gente tem a Wendy, que ela vai lá eles vão pra festa, tipo ali, né, dos formandos. E era um parque de diversão e ela tá ali pra tirar fotos, ela tá com a máquina, né, do comitê lá da formatura. E chegando lá ela tá cheia de pressentimentos, aquele vibe. Tudo que ela tá vendo ali ao redor do parque tá, tipo, dando ali um gatilho nela de que algo não tá bem. Inclusive, quando ela olha a questão do diabo que aparece na montanha-russa, todo tempo ele falando sobre a morte, sobre o destino final. E quem interpreta a voz desse diabo é o Tony Todd, que não pôde participar do filme, porque ele estaria no filme interpretando lá acho que é coveiro, que fala, o legista. Não lembro como é o nome da profissão, que é o William Butter. Agora eu não vou acertar o nome, que ele é uma figura aí que todo mundo gosta na franquia, só que ele não pôde participar do terceiro filme. Então ele só fez a voz do diabo aqui e também emprestou a voz pra cena final, que é a cena lá do trem, que o cara fala lá do destino final. Mas ficou bem bizarro lá a cena do diabo. E ele dando aqueles indícios e ela ali, né, todo o tempo. E aí ela começa a tirar fotos da galera até que chega a hora que ela tem a premonição, que é a da montanha-russa. Inclusive essa cena é muito boa lá da morte do pessoal, vai morrendo um por um e tal. E aí ela acaba desistindo. E aí o namorado dela e a amiga dela não conseguem descer do carrinho. E ela e o namorado da amiga dela conseguem descer. Aí desce ela, outros da turma. E aí eles escapam e acontece um acidente como em todos os outros filmes. E nesse aqui ela fica transtornada, se sentindo culpada porque sobreviveu. Inclusive, eu não vou mentir que eu acho essa personagem um pouco chata no começo, né? Porque o cara lá,
o Kevin tenta se aproximar dela, ser o amigo dela, e ela meio que fica afastando ele. Inclusive ele fala, né, que já tinha acontecido há 6 anos atrás a questão do acidente do voo 180. Então ela meio que ignora. Então eu acho ela meio chata. Outro personagem também que eu acho chato é a irmã dela, a Julie. E o outro que tem uma morte, agora eu não recordo o nome dele, que ele usa uma boininha. Então são os personagens assim que eu acho mais chatos da franquia. Depois desse acidente, né, ela ainda tá aquele peso na consciência, e ela começa a olhar as fotos que ela tirou quando ela vai pegar a máquina, e ela começa a olhar as fotos, e ela vê que tem um certo padrão nas fotos, né, ela vai vendo que tem uma coisa estranha. E aí a gente vai pra primeira morte do filme depois do acidente da montanha-russa, que é a melhor do filme, desses 3, que é a morte da Ashley e da Ashley, uma coisa assim, o nome delas é um pouco parecido. Inclusive, eu acho essa cena muito... Eu assistindo ela, a cena não é tão, tipo, não pega ela, não mostra ela tão, como é que eu posso dizer, tão pesada assistindo, mas em si a morte deve ter sido horrível. Mas a cena não é tão forte. Quando eu era, tipo, adolescente, criança, eu achava essa cena mais pesada, mas reassistindo, ela não é tão... Ela é até rápida. Inclusive, tem no DVD, quem tinha o DVD sabia que tinha as mortes alternativas, tipo, dava pra pessoa alterar o que ia acontecer no filme, e aí tinha essa morte diferente dessa do bronzeamento, e dava até pra ver que algumas pessoas, dava pra salvar algum personagem ali no final. Então eu queria ter tido o DVD, mas eu tinha o pirata, não tinha o original pra me ver essa parte. E eu nem tinha assistido, e olha que eu sempre olhava os extras do DVD, essas coisas, mas desse eu não cheguei a ver. E aí depois dessa morte, né, a Wendy logo saca que tem um padrão nas fotos. E aí ela vai tentando avisar pra descobrir, né, pra tentar evitar. Depois, aí em diante, ela já tá mais legal no filme. Ela e o Kevin, né, vão tentando evitar e descobrir quem era que tava a outra pessoa que tava na montanha-russa, né? Então ela fica naquela pra tentar evitar. É claro que, como em todos os filmes, tem os que não acreditam. E aqui nesse filme quase todos não acreditam nela. O Ian e a namorada dele, o outro amigo deles também não acredita. E tem o outro lá que realmente, a Ashley e Ash não dá nem tempo dela avisar, porque elas já vão pro bronzeamento, acabam morrendo. E aí ela vai tentando, né, alertar. E nessa daí ela também vai escapando de algumas coisas. E tem a morte do personagem lá na academia, ela vai falando pra eles. Essa cena ficou um pouco clichê, porque tipo, a cena ficava tentando confundir a gente o que ia acontecer, né? Lá na academia, e na hora ele morreu do jeito da foto. Esse personagem, não sei se vocês se lembram dele em Pânico na Floresta 2, inclusive ele sobrevive lá. Vou até colocar a foto pra vocês. Então esse daí eles não conseguem. E aí eles vão pro próximo, né, que é o casal, o Ian e a namorada dele, que também não acreditam nele. Inclusive, é nessa cena que tem a morte dela. A morte dela é um pouco pesada também, mas poderia ter sido outra coisa. Também ficou aquele clichê, né, jogando várias pistas do que poderia ser, e na hora foi os pregos. E aí o Ian fica com raiva, achando que foi culpa da Wendy, a morte da namorada dele. Então, ele vai se vingar. E aí que a gente liga o fato da camisa, né, da Wendy, que tem o nome McKillen, que é o sobrenome do Ian, que é o mesmo da escola lá que eles estudam. Então, quando ela vai lá na festa, ele vai atrás dela, porque ele seria o motivo da morte dela. E o do Kevin, o amigo dela, seria os fogos de artifício dessa festa. E aí depois ela descobre da irmã dela que era a que tava lá no carrinho com uma amiga. E aí essa cena é bem legal, que tipo o cavalo enrosca aqui uma corda na Julie e ela vai sendo arrastada. Essa cena tem muitos takes legais e tem a morte do Ian, inclusive tem a cena alternativa da morte dele também, dá pra mudar lá. Eu acho que vocês encontram aqui no YouTube essas cenas alternativas. Só vocês colocarem aí na busca, vocês vão achar. E aí, passa um tempo depois, a gente tem a Julie na cena icônica do trem. E aí ela vai tendo a premonição e aí ela encontra. É legal que nessa cena do trem vai passando, tipo, tudo, né, que aconteceu. O bronzeamento, sobre a escola, ela vai vendo, né, vai tendo, tipo, déjà vu de tudo que aconteceu. E aí entra a Julie e o
o Kevin acaba também entrando no trem. E aí a gente vai pro destino final da morte deles. E a morte dela é, tipo, acaba que ela quebra a perna, né? Ela é a última a sobreviver, a ficar viva ali do trem. E aí vem um outro pra passar por cima dela, só que não chega a mostrar. Eu acho que nas cenas extras mostra esse acidente. Mas no final do filme não mostra, não. Uma coisa interessante é que esse final não seria assim, só que os produtores acabaram exibindo esse final do filme para algumas pessoas, um certo público, e eles não gostaram do final. Eu não sei como era esse outro final. E aí acabaram alterando pro que foi pro ar. E esse filme, ele marcou tanto, né, que ele foi indicado a um dos melhores filmes das premiações, acho que de 2000, tipo no ano de 2007, né, porque já foi em 2006. E ele só perdeu para aquele filme Abismo do Medo, que também foi muito bom. Mas eu acredito que perdeu porque o Abismo do Medo, ele tinha ali uma coisa, duplicidade Era um filme original, fresh, que tava surgindo ali, e Premonição já tava no terceiro filme, talvez por isso que não ganhou. Porque Premonição 3 era mais divertido, apesar de Abismo do Medo ser muito bom. Então, é muito legal. Eu recomendo vocês reassistirem de novo. Eu assisti lá no site Rede Canais. Então, quem quiser tem lá o filme. Eu acho que também tem na Prime, se eu não tô me enganando. E tem outros sites também. Outra coisa legal é que realmente existe, né, a montanha-russa do filme. Eu não sabia, mas existe. E é muito legal como eles fizeram essa cena, né? Tipo, eles fizeram vários takes. Tem até aqui no YouTube a cena, eles fizeram mais de 26 coisas pra simular a volta lá da academia não, da montanha-russa. E ficou muito bem feito, gente, porque aquela cena ali é muito perfeita. Eu jurava que esse filme era o que tinha faturado mais de bilheteria, mas não. Ele depois do 2, né? O 2 faturou bem, e aí eles quiseram fazer o 3. O 3 também faturou bem, mas o filme que mais faturou da franquia é o 4, e olha que ele é péssimo. Incrível, né? Que o 4 foi o que mais faturou da franquia toda, foi o 4, que é péssimo. E, inclusive, né, o 4 é 3D e o 6 também vai em 3D, mas quando eu assisti no DVD pirata, eu não assisti ele em 3D, não. Não tinha, mas o 5 também teve de novo essa coisa de 3D. Tem gente que não gostava da questão do 3D, mas até que as mortes são bem feitas do 3. Eu gostei bastante. Agora eu quero saber de vocês. Vocês gostavam de assistir Premonição 3? Vocês assistiam no SBT? Me contem aí nos comentários.